Uma jovem aeromoça interrompeu Francisco em seus devaneios. Ela tinha lindos cabelos dourados e uma expressão preocupada no rosto. Desculpe-me, senhor, temos um problema com o seu bilhete, disse ela, visivelmente envergonhada. O idoso olhou para ela, confuso. Nunca em sua vida havia enfrentado problemas com seus bilhetes, e esse era um momento particularmente importante para ele. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Francisco aguardava o seu horário de embarque no aeroporto. Ele sentia o peso dos anos em seu corpo idoso, as articulações cansadas reagindo com uma lentidão que contrastava com a energia da juventude que uma vez teve. Apoiava-se em sua bengala com uma firmeza resignada sentado na poltrona da espera, lugar que era testemunha de suas muitas viagens ao longo da vida. Com esforço, ergueu o olhar para observar o cenário ao seu redor e notou que o portão de embarque havia mudado, uma situação inesperada que sempre o desagradava. A frustração transpareceu em suas palavras sussurradas. Chamam isso de organização? É um descaso com as pessoas idosas. Nesse instante, um segurança do aeroporto, com uma atenção digna de nota, passou por perto e ouviu o idoso reclamando. Com gentileza, abordou-o, expressando sua preocupação. Desculpe, senhor, ofereceu o agente com empatia. Gostaria que pedíssemos uma cadeira de rodas ou um carrinho para ajudá-lo a se locomover? Francisco encontrou-se à beira de uma reação impulsiva, pois se sentiu ofendido. Este rapaz me achou velho demais para cuidar de mim mesmo, pensou. Contudo, optou por uma reflexão interna e uma resposta mais ponderada. Ele reconheceu que o agente estava apenas cumprindo seu dever, refletiu, na verdade, eu reclamei, e este bom homem está apenas fazendo o seu trabalho. Uma assistente carregando uma cadeira de rodas chegou em poucos minutos. Francisco subiu silenciosamente na cadeira, uma decisão que talvez indicasse sua disposição para aceitar ajuda, que ele havia rejeitado inicialmente, mesmo que isso significasse deixar de lado um pouco de seu orgulho. Com um breve aceno de gratidão ao rapaz, retomou seu caminho em direção ao portão de embarque. Enquanto a prestativa assistente o conduzia pelos corredores movimentados do aeroporto, Francisco teve tempo para refletir sobre sua experiência até agora. Ao notar a pequena maleta que continha seus poucos pertences, ela fez uma pergunta gentil. Senhor, não tem mais bagagem? Gostaria que um assistente cuidasse dela quando chegarmos ao destino? Francisco, com voz despreocupada e um leve sorriso nos lábios, respondeu. Não é necessário, querida. As pessoas idosas viajam leves para facilitar a vida. A mulher, aparentemente satisfeita com a resposta, seguiu em frente sem mais questionamentos, e os minutos passaram rapidamente enquanto se aproximavam do portão de embarque. Ela deixou o idoso diante do portão com um gesto amigável e um sorriso caloroso. Bem, pensou Francisco, são gentis, mas não são excessivamente invasivos. Ele se instalou em uma cadeira próxima a uma grande janela, de onde podia observar os aviões se preparando para decolar. Essa visão trouxe à tona memórias de sua infância, um tempo mais simples e cheio de maravilhas. Ele se lembrava de acreditar que essas aeronaves eram monstros gigantes e famintos que devoravam pessoas. Francisco pensou que a viagem que fazia com seus pais era apenas um truque e que em breve seriam devorados por aquelas bestas metálicas. Essa reminiscência o levou a compartilhar uma lembrança com sua mãe, que, naquele momento, parecia tão distante quanto o passado. Mamãe, mamãe, isso está errado. Esse avião é apenas um monstro e vai devorar a todos. Não posso acreditar que algo tão pesado possa voar, eu juro. Sua mãe, com uma expressão irritada e cansada, dirigiu-lhe um olhar de desesperação. Francisco era seu filho mais velho, e ela ainda tinha que cuidar de outros 3 irmãos mais jovens e enérgicos. Francisco, deixe de bobagens. Isso é um avião, não existe nenhum monstro. Por favor, comporte-se, ainda tenho que cuidar de seus irmãos. O então assustado menino, Francisco, não conseguia compreender como seus pais pareciam tão despreocupados diante do perigo iminente que representava entrar naquela armadilha metálica que se estendia diante deles. Francisco havia crescido em um ambiente simples e extremamente organizado, onde a vida transcorria tranquilamente em sua pequena cidade. Seu mundo se resumia a essa localidade pacata, e a ideia mais moderna que ele conhecia eram os carros que ocasionalmente percorriam as estreitas estradas locais em alta velocidade.
O curioso menino percebeu que os aviões eram criaturas muito diferentes dos carros terrestres. Apesar de seu tamanho e peso imponentes, eles cortavam os céus com elegância. No entanto, o aspecto mais intrigante era a ausência de um motorista visível. Esse detalhe o levou a questionar se aquilo não seria, de fato, uma armadilha, onde o que parecia ser uma máquina de metal bem trabalhada poderia ser, na verdade, um monstro faminto. Percebendo que estava prestes a embarcar, o menino Francisco, em um momento de pânico, tentou correr em direção a um carrinho de bagagem, movido por um ímpeto heróico de salvar seus irmãos. No entanto, mãos firmes o detiveram, sacudindo-o vigorosamente. Seu pai, já perdendo a paciência, o repreendeu com um tom irritado: Francisco, comporte-se. Não há nada que queira nos devorar. Você já está grande demais para brincadeiras sem sentido. Dê o exemplo para seus irmãos. O pequeno menino permaneceu impassível, suas mãos juntas em oração, enquanto era conduzido pelo túnel que o levaria para dentro do avião, segurando firmemente a mão de sua mãe, pedindo apenas que tudo terminasse rapidamente, sem qualquer ideia do que o aguardava. Finalmente, dentro da aeronave, as amigáveis aeromoças assumiram o papel de auxiliar seus pais com a bagagem de mão. Elas também buscaram almofadas para seus irmãos, que ansiavam por uma soneca durante o voo. Francisco, ao se acomodar em sua poltrona macia, sem estar ciente de que estava na segunda classe, encontrou o ambiente bastante elegante e impecavelmente limpo. Ele permitiu que seu pai o ajudasse a prender o cinto de segurança e ficou encantado ao ver as belas aeromoças instruindo os passageiros sobre as medidas de segurança. Apesar das advertências sobre possíveis perigos, ele não conseguia desviar o olhar daquelas belas mulheres enquanto executavam seus movimentos graciosos e coordenados. O momento da decolagem, no entanto, foi aterrorizante para o menino. Os avisos de segurança o assombraram, fazendo acreditar que alguns dos perigos mencionados estavam acontecendo ali e que o destino reservava algo ameaçador para todos a bordo. Após alguns minutos de movimento turbulento, a nave se estabilizou, e pela primeira vez, ele experimentou a sensação de voar. Aquele momento de tranquilidade veio como um bálsamo após a agitação inicial, e ele pôde finalmente relaxar em seu assento. Ao seu lado, seu pai ocupava o assento junto à janela, observando com emoção a paisagem lá fora. O pai, com os olhos brilhando, admirava o cenário que se desenrolava diante deles, uma tapeçaria de nuvens pintadas em tons suaves de rosa, laranja e azul. Encantado com a vista de um belíssimo mar de nuvens e os tons pastel do céu se mesclando ao profundo azul do oceano, o filho se juntou ao pai, seus olhos repletos de maravilha. Era como se o céu e a água se unissem em uma sinfonia de cores que desafiava a imaginação. Papai, como se faz para comprar um avião? Perguntou o garoto, curioso. Seu pai, em silêncio, não respondeu à pergunta, apenas indicou que o filho aproveitasse a vista. O menino aceitou a sugestão, mas sua mente continuou a girar em torno do mistério de possuir uma máquina voadora. Ele imaginou o processo de compra, os detalhes a serem considerados, os inúmeros modelos disponíveis e como seria pilotar seu próprio avião um dia. Agora, já um homem idoso, Francisco não conseguia deixar de relembrar sua primeira experiência em um avião, quando estava prestes a embarcar em seu último voo. À medida que envelhecia, suas viagens aéreas se tornaram menos frequentes, mas cada uma delas era uma oportunidade de revisitar o passado e reviver as emoções daquele dia distante. Lentamente, ele caminhou pelo túnel que o ligava à aeronave, uma cena que já era familiar após muitos anos de viagens. Ele observou a estrutura metálica do avião, uma máquina de tecnologia avançada que havia evoluído muito desde seu primeiro voo. As amigáveis aeromoças o receberam com sorrisos calorosos, e ele sentiu uma sensação de familiaridade e conforto, como se estivesse voltando para casa. Ele se acomodou em seu assento de primeira classe, que era espaçoso, confortável e quase parecia uma pequena suíte privada. A cadeira macia abraçou seu corpo cansado, e ele suspirou de alívio. Francisco se divertiu ao pensar como os assentos econômicos de hoje em dia não podiam se comparar ao luxo que ele desfrutara em seu primeiro voo. Pensava que a única vantagem de hoje é o moderno sistema que mostra a localização atual do avião, algo que ele considerava uma maravilha da engenharia. No entanto, toda essa tecnologia não conseguia superar a beleza das nuvens e do céu em constante transformação, algo que encantava os olhos de Francisco, que estavam sempre ansiosos para explorar o horizonte. Ele olhava pela janela, perdido na contemplação das nuvens que se assemelhavam a gigantescos algodões doces flutuando no céu. Às vezes, as nuvens se transformavam em formas familiares, como animais ou rostos sorridentes, desafiando-o a usar sua imaginação.
Uma jovem aeromoça interrompeu Francisco em seus devaneios. Ela tinha lindos cabelos dourados e uma expressão preocupada no rosto. Desculpe-me, senhor, temos um problema com o seu bilhete, disse ela, visivelmente envergonhada. O idoso olhou para ela, confuso. Nunca em sua vida havia enfrentado problemas com seus bilhetes, e esse era um momento particularmente importante para ele. Querida, tenho certeza de que o erro está do lado de vocês. Por favor, revejam antes de chamar o passageiro, ele respondeu, esforçando-se para ouvir a explicação dela com o barulho da cabine. A jovem aeromoça tentou explicar o problema, mas o idoso mal conseguia ouvi-la de onde estava, dada a agitação na cabine. Ele suspirou e tomou uma decisão. Querida, eu sei que você está apenas fazendo o seu trabalho, mas poderia se sentar ao meu lado e explicar melhor? Meus ouvidos já não são o que eram, sugeriu ele. A aeromoça seguiu a sugestão do idoso e se sentou ao seu lado, e explicou-lhe. Senhor, temo que houve um problema com o seu bilhete. Parece que superlotamos a primeira classe e o seu assento foi vendido para um passageiro VIP. Estaríamos dispostos a realocá-lo para a classe executiva, e claro, faremos o reembolso do valor. Além disso, você terá direito a comida e bebida gratuitas durante todo o voo. Normalmente, Francisco teria aceitado a oferta sem hesitar, mas desta vez era diferente. Ele não podia, de forma alguma, viajar na classe executiva, especialmente em um voo tão longo. Ele considerou a situação por um momento e depois respondeu com firmeza. Querida, em outras circunstâncias, ficaria feliz em acompanhá-la para a classe executiva ou econômica. No entanto, desta vez, seria completamente inadequado para mim fazer essa viagem em qualquer outro assento que não seja este. A jovem estava desconfortável, seus olhos fixos no idoso, sem saber como responder. Os modos delicados e a voz suave do idoso eram notavelmente refinados, características dignas de um verdadeiro cavalheiro. Ela se encontrava em uma encruzilhada, consciente das regras rígidas e instruções específicas que lhe foram dadas para lidar com situações delicadas como essa. No entanto, diante desse homem gentil, ela hesitava, pois não queria ser rude ou desagradável, mas repetiu o pedido. Senhor, devo admitir que esta situação realmente me coloca em uma posição delicada. Este assento já foi reservado e vendido a um cliente VIP, que em breve chegará a bordo deste voo. Além disso, como pode ver, todos os assentos de primeira classe estão ocupados. Se o senhor puder ser tão gentil a ponto de me acompanhar até um assento na classe executiva, eu pessoalmente cuidarei para que o senhor esteja completamente confortável durante o voo. Francisco, por sua vez, estava começando a sentir uma mistura de desconforto e leve irritação. As palavras da moça e essa conversa toda pareciam não fazer sentido para ele. Contudo, ele ponderou que essa jornada, que ele sabia ser sua última, não deveria ser uma experiência desconfortável ou algo que ele lembraria com desgosto. Reunindo coragem, ele estava prestes a explicar a situação à simpática aeromoça, quando uma ideia surgiu em sua mente e parecia oferecer uma solução para esse impasse. Bem, querida, começou Francisco, sua voz suave e ponderada, e se fizermos o seguinte? Você diz que se trata de um cavalheiro muito importante que está prestes a chegar a bordo. Então, que tal esperarmos por ele aqui? Se ele de fato chegar, eu me levantarei calmamente e irei para o assento que você indicar. A jovem considerou essa sugestão com um misto de hesitação e alívio. Embora parecesse arriscado, ela não queria contrariar o amável idoso. Depois de uma breve pausa, ela aceitou a sugestão e se afastou para continuar ajudando os outros passageiros a embarcar. O rugido dos motores do avião começou a encher a cabine, e esse som era como música para os ouvidos de Francisco, uma espécie de prelúdio emocionante para a jornada que estava prestes a iniciar. Ele refletiu sobre o quão profundamente valorizava a magia desses momentos anteriores ao voo, quando a expectativa estava no ar. Momentos depois, Francisco sentiu alguém se aproximando dele. Era um homem alto e esbelto, com uma expressão petulante estampada no rosto. O homem parecia impaciente, e ele batia repetidamente o que parecia ser seu bilhete de avião na própria mão, claramente irritado com a situação. Onde estão as aeromoças de bordo? Disse o homem com uma voz elevada e autoritária, chamando a atenção de todos. Este homem está ocupando o meu assento. Eu gostaria que a senhorita o verificasse. Por favor, ele continuou, apontando acusadoramente para Francisco. A mesma aeromoça que havia interagido com Francisco se aproximou deles, com uma expressão envergonhada pelo constrangimento da situação. Desculpe, senhor, ela começou,
mas como mencionei antes, este cavalheiro está esperando para ocupar o assento. O senhor poderia, por favor, me acompanhar? Francisco, com uma expressão cansada, observou a cena e decidiu responder, pois não gostou de como o homem se dirigiu a ele. Bem, parece que não era uma inverdade quando disse que haviam vendido mais assentos do que podiam. Um erro muito desconfortável para todos nós. Bem, senhor, parece que terá que acompanhar a senhorita até um assento na classe executiva, pois este é o meu assento. Eu o reservei com meses de antecedência. O homem, incrédulo com a situação, olhou primeiro para o idoso e depois voltou-se para a jovem com uma expressão indignada. Isto é um absurdo. Exijo que tomem providências imediatamente. Se esta questão não for resolvida de imediato, apresentarei uma reclamação contra esta companhia aérea. A aeromoça estava prestes a responder quando Francisco a interrompeu com firmeza. Bem, meu caro, a questão é: será que quem fica com o assento é realmente tão importante a ponto de processar a companhia aérea por um pequeno erro que pode ser facilmente resolvido? O homem começou a fazer gestos exagerados e a rir de maneira descontrolada em resposta ao desabafo do idoso, demonstrando uma atitude de escárnio diante da situação. Em seguida, ele respondeu com uma voz carregada de arrogância. Eu sou muito conhecido, senhor. Tenho mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais e estou prestes a gravar um novo documentário de viagem. E você está arruinando a valiosa publicidade gratuita que estou prestes a fazer para esta companhia aérea. Francisco, sereno e inabalável, observou o arrogante homem à sua frente por um momento, como se estivesse medindo cada palavra antes de proferi-la. Com uma calma que contrastava fortemente com a postura desrespeitosa do outro passageiro, ele respondeu de maneira firme e ponderada. Desculpe, jovem, mas não acredito que você seja digno sequer de fazer uma resenha adequada dos assentos deste avião, quanto mais criar uma boa publicidade para toda uma companhia aérea. A aeromoça, atenta à tensão crescente entre os dois passageiros, procurava desesperadamente uma forma de intervir e restaurar a tranquilidade a bordo. No entanto, o influenciador ofendido não podia deixar passar um insulto tão direto ao seu trabalho, e sua resposta foi carregada de sarcasmo e desdém. Desculpe, mas tenho que dizer, senhor, que você não faz ideia de quem eu sou. Seria melhor que você saísse deste avião e procurasse um médico, pois parece que está com problemas mentais. Finalmente, após uma breve, mas tensa troca de palavras, a aeromoça estressada conseguiu intervir com uma voz trêmula, evidenciando sua preocupação. Cavalheiros, por favor, se não se comportarem, terei que invalidar os 2 bilhetes deste voo. Já estamos atrasados por 10 minutos, e a situação está se tornando insustentável. Por favor, senhor, vou repetir pela última vez. Se você não me acompanhar, terei que chamar a segurança. Francisco notou a expressão triunfante que se formava no rosto do jovem insolente e achou que não seria justo que a situação continuasse assim. Com uma atitude que refletia sua determinação em resolver o impasse, ele propôs uma solução. Senhorita, eu a acompanharei, contanto que você verifique o bilhete deste jovem e garanta que ele esteja realmente alocado neste assento. O influenciador, visivelmente contrariado, fez uma careta de aborrecimento, enquanto a aeromoça estava prestes a chamar a segurança, mas não queria prolongar aquele incidente desagradável que já causava desconforto a todos a bordo. Assim, ela educadamente solicitou o bilhete do homem e desapareceu atrás das cortinas, em busca de uma solução para o conflito. Os 2 homens trocavam olhares carregados de antipatia, enquanto o restante dos passageiros observava a situação com uma mistura de curiosidade e preocupação. Francisco pensou consigo mesmo. Bem, pelo menos terei uma história interessante para contar aos meus filhos quando chegar em casa. A aguardada intervenção da aeromoça finalmente aconteceu, e ela retornou ao cenário, visivelmente envergonhada e agitada. Com uma voz trêmula, ela devolveu o bilhete ao homem e disse com pesar: Lamento muito, mas houve uma confusão, Sr. Alex. Sua reserva é para a primeira classe do próximo voo, às 3 da tarde. O homem indignado, já em um estado de fúria crescente, explodiu em uma enxurrada de insultos e ameaças, elevando o tom de voz e desafiando a autoridade da tripulação. Como isso é possível? Eles não sabem quem eu sou. Sou o influenciador mais importante do ano. O mundo saberá que esta é a pior companhia aérea de todas. Quero falar com seu supervisor. Isso é um absurdo. A aeromoça, apesar de seus esforços para acalmar o homem, estava visivelmente desconfortável com a situação, que começava a ficar fora de controle.
No entanto, o idoso passageiro, com décadas de experiência e uma postura autoritária, decidiu intervir em nome da tranquilidade de todos a bordo. Sua voz soou firme e decidida. Senhorita, você não precisa explicar nada. Este cavalheiro cometeu um erro no horário de seu voo e nos fez perder um tempo valioso. Peço, em nome de todos os passageiros que desejam desfrutar desta viagem em paz, que gentilmente saia da aeronave, ou os comissários de bordo serão obrigados a chamar a segurança. O influenciador o encarou com uma expressão furiosa e disparou. Quem você pensa que é, velho? O dono da companhia aérea? Francisco adotou um tom firme e respondeu, olhando diretamente nos olhos do jovem agressivo. Exatamente isso, sou o proprietário desta companhia aérea, uma jornada que me consumiu décadas de trabalho árduo e dedicação incansável. Gentilmente, peço que não nos faça perder mais tempo, pois a pontualidade é um dos princípios que prezamos. O homem, inicialmente indignado, estava prestes a gritar que Francisco estava louco e senil, mas de repente, como um raio, sentiu as mãos firmes dos agentes de segurança o segurando pelos braços e mãos para retirá-lo do avião. Foi um espetáculo lamentável, e o homem enfurecido parou de lançar insultos por um momento, dominado por uma sensação de humilhação que lhe fez perceber a gravidade de sua atitude. No entanto, os demais passageiros não mostraram misericórdia, expressando sua indignação com aplausos sarcásticos e vaias carregadas de reprovação. Enquanto isso, Francisco, agora em paz, se acomodou em seu assento na primeira classe e se preparou para desfrutar de seu último voo como acionista majoritário da companhia aérea antes de passar o cargo para seu filho mais velho, um momento que simbolizava uma transição de gerações e uma história de sucesso que havia sido escrita com suor e perseverança. Cerca de 2 horas após a decolagem, a mesma aeromoça se aproximou para servir a primeira refeição do voo. Enquanto entregava a bandeja de comida, não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou: Senhor Francisco, por que o senhor deixou todos nós pensarmos que não era o passageiro designado para esse assento? Por que não revelou sua identidade como dono da companhia aérea? Francisco sorriu, mostrando uma humildade que contrastava com seu status de magnata da aviação, e antes de responder, enquanto organizava a bandeja de comida, disse: Bem, querida, é porque eu sou apenas um homem com sorte, consciente de que o sucesso é um resultado de muitos fatores, incluindo o trabalho duro e a dedicação de inúmeras pessoas. Não me considero melhor ou mais importante do que ninguém, só porque dediquei minha vida a construir uma grande empresa de aviação que proporciona conforto aos passageiros. Sou apenas Francisco, nada mais, nada menos, e acredito que a humildade é uma qualidade fundamental em qualquer jornada de sucesso. Como você agiria se estivesse no lugar de Francisco? Você acredita que devemos manter a humildade em qualquer situação? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.